Quem esteve aqui ontem, as mulheres especialmente, puderam ver 108 servas inscritas, fora alguns homens, pastores, crianças, né, no encontrão de servas. E meditaram sobre vários assuntos importantes, até falaram sobre a gripe H1N1. E foi tão gostoso, né, a animação delas cantando com a liderança da música, da nossa banda, né? Por que é tão gostoso estar com as pessoas que nós amamos? Por que a gente escolhe estar do lado daquelas pessoas que gostam da gente? Todo mundo é assim, né? Porque há no nosso coração, há na nossa alma, de qualquer ser humano, a vontade de estar com pessoas. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós já nascemos numa relação com a nossa mãe, por exemplo. Se a gente vê a vida de uma criança, ela nunca esteve sozinha. Desde o momento em que ela foi concebida, ou ela esteve com a mãe ou com o pai, ou com a babá, ou com a cuidadora de uma escolinha. Ela não passa tempo sozinha, pelo menos até os 10, 11 anos de idade. Ela fica sempre sob a supervisão de alguém, e ela quer estar com essa pessoa que ela gosta. Então nós não nascemos por isolamento. Por que razão então, às vezes na nossa vida nós desejamos abandonar tudo e todos e nos isolar? Nós vemos isso em vários desenhos, seriados, filmes, heróis que abandonam todo mundo e se isolam. Eu vou citar apenas alguns casos, né? Quem acompanha a saga dos heróis em quadrinhos, pelo menos isso quando eu era criança eu acompanhava, lendo os gibis. Super-Homem uma vez saiu. Ele foi lá para uma caverna na Sibéria, onde estava a nave que ele levou lá, a nave por onde ele veio, né? Ele levou para um lugar lá congelado. E ficou um tempo lá. Ele não queria mais contato com ninguém. Ele estava saturado. O Homem-Aranha também. O Homem-Aranha que tem a teia, né? O Homem-Aranha, ele nunca matou ninguém, pelo menos não de propósito. Mais uma vez, quando ele foi salvar a namorada dele, a Gwen, a namorada loira dele, ela estava caindo de um prédio que o Duende Verde jogou, e ele jogou a teia para salvá-la. Só que o impacto da teia, né, o estilingue que a teia fez com o corpo dela, quebrou o pescoço dela. Então, ao salvar a namorada, ele a matou. Isso não apareceu nos filmes, então talvez aqui eu acabei de contar algo que estragou os próximos filmes do Homem-Aranha, tá? Mas está no gibi faz 20 anos, não é minha culpa, tá? Então, se você vê isso acontecer nos filmes do Homem-Aranha, de fato, ele matou porque ele errou o cálculo da força da teia. E aí ele se isola, ele abre mão dos seus poderes. Ele não quer mais ser herói porque ele matou, ele foi responsável pela morte do tio Ben e matou a namorada por um erro de cálculo. Não acontece algo parecido na nossa vida? Você erra, pessoas erram com você, você não pede um tempo? Que mãe nunca teve vontade de tirar férias da família, dos filhos? Que pai nunca teve vontade de tirar férias sozinho? Tem um seriado americano chamado Família Moderna, Modern Family, que mostra isso. Os pais tentam de qualquer forma fazer com que as férias dos filhos batessem. Então eles têm que convencer uma filha a ir para um acampamento na mesma semana, que o outro filho vai para o acampamento com os amigos, e que a outra filha vai fazer trabalho voluntário em Sacramento. Então só que os filhos decidiram fazer esses trabalhos e acampamentos em semanas diferentes. Ou seja, nas férias de verão, os dois, o marido e a mulher, vão ter sempre pelo menos 2 filhos em casa. E o que eles querem é que todos saiam na mesma semana, para pelo menos uma semana eles se verem livres dos filhos. E aí a esposa também quer convencer o marido a ir visitar o pai dele. Porque ela quer férias do marido também. Ela quer um tempo só para ela. Quem nunca enfrentou uma situação assim, né? A gente vê no filme que eu citei, o Frozen, né? A heroína Elsa, ela quer sair de tudo que ela conhece. Ela está cansada de se segurar,
ela canta na música, né? Está cansada de ser uma boa menina, de manter as aparências para que ninguém saiba, né? Ela está cansada de exercer um papel de princesa. Então ela decide sair do reino dela e constrói um castelo de gelo no reino do isolamento, né? Num lugar que ninguém tem coragem de ir. E aí a música diz assim, olha que interessante, livre estou, não vou mais me segurar. Ou seja, não vou mais fingir ser alguma coisa. Né? Livre estou, eu saí para não voltar. Aqui estou eu e vou ficar. Não vou mais me segurar, a liberdade é não se segurar. Eu ouvi tanto no começo do ano falar de uma tal de Ana Paula do Big Brother, que eu tive que conferir. Diziam que ela era muito legal, mas o que eu vi com um programa só, eu vi ela xingar um senhor lá de velho, né, enfim. E ela toda feminista, né? E ela sendo preconceituosa por causa da idade com um senhor que tinha lá, né, que estava sem camisa. E aí ela dizia, eu sou muito sincera. Não vou ou seja, ela está igual a Elsa, não vou me segurar, vou falar o que eu penso, na hora que eu penso, eu sou assim mesmo, sinceridade total. Aí uma psicóloga escreveu um artigo sobre essa tal de Ana Paula, que eu gostaria, de repente, nunca ter que conhecer uma pessoa assim. Né? Ela escreve, todos odiamos pessoas como Ana Paula. Por quê? Porque ela é sincera? Não, não é a sinceridade dela que machuca. É falar as coisas que não devem ser faladas. Eu não preciso falar para alguém que tem câncer que ele vai morrer. Provavelmente ele sabe. Eu não preciso falar para uma menina que tem sardas que ela está cheia de mancha de pele, como eu não preciso falar para uma mulher careca que ela não tem cabelo, nem para um homem gordo que ele é obeso. Não, mas eu vou ser sincero, eu falo o que eu penso. Não, eu não preciso falar o que eu penso. Tem muita coisa que eu posso guardar para mim mesmo. E aí, nessa pretensa liberdade, nós queremos ser, às vezes, como ou a Elsa, fugir de todo mundo, ou ser igual a Ana Paula, matar todo mundo. Todo mundo tem que se adequar à minha ideia, à minha liderança, ao meu jeito de ser, porque quem não me aceita, o problema, o que a gente fala? Os incomodados que se retirem, né? Eu sou assim. Vejam que não dá para viver nem como Elsa, no isolamento do castelo de gelo, nem como Ana Paula. Os outros que me aceitem do jeito que eu sou. O mundo não é assim. Nem a nossa família é assim. Nós temos responsabilidades que nós assumimos ao querer viver com outras pessoas. Não é verdade? Não é assim? Quando você tem um filho, você não assume uma responsabilidade? Você assume, você vai abrir mão do seu futebol, vai abrir mão, sei lá, dos seus afazeres para cuidar dos seus filhos. Você abriu mão da sua liberdade por uma responsabilidade. É o que o Homem-Aranha ouve do tio dele. O Homem-Aranha acha que ele vai ser o cara mais livre do mundo, porque ele tem poder de sair por aí pulando prédio. E aí o tio fala, não, com grandes poderes vem muita responsabilidade. Ou seja, você vai ser pautado pela sua responsabilidade neste mundo. Lutero fala quase coisas muito parecidas com Elsa. Martinho Lutero. Lutero, quando ele prega as 95 teses, quando ele fala que a igreja da época estava errada em cobrar o perdão, em cobrar missas, né? Quando Lutero fala que a igreja não pode cobrar nada, né? Ele é chamado pelos cardeais de Roma e pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. E lá diante deles, na dieta de Worms. Dieta é mais... naquela época, dieta significava, por exemplo, uma CPI. Então, Lutero é chamado para CPI da Reforma. Dieta de Worms. Worms é o local onde aconteceu essa CPI. E lá nessa CPI, nessa dieta, o pessoal coloca Lutero contra a parede e fala: você está dividindo o cristianismo bem no momento em que os turcos estão na nossa fronteira querendo nos dominar. Não é hora de estarmos divididos. Se você continuar com essa baboseira de reforma luterana aí, nós vamos perder todo o nosso território para os turcos, e a culpa vai ser sua se você ouvir seu neto falando árabe ou falando turco. Então Lutero fica abalado mesmo.
E aí, se retrata ou não? Abre mão de tudo que ele acredita, de tudo que ele prega? Ele abre mão de pregar o evangelho para conservar a Europa unida contra o inimigo turco? Ou ele continua pregando o evangelho de Jesus? Ele sabe que se ele não se retratar, a igreja vai se dividir. O que ele faz? Ele pensa uma noite inteira, ora muito, jejua, e aí no dia seguinte ele fala as seguintes palavras. Né? Lutero diz assim, minha consciência, eu estou cativo à palavra de Deus. Não posso e nem quero me retratar de nada. Aqui estou. Deus me ajude, amém. A Elza canta, livre estou. Aqui estou eu. Né? Mais tarde ela canta, aqui estou eu e vou ficar. Né? Então ela canta, livre estou, aqui estou eu, vou ficar. Lutero fala, cativo estou, aqui estou eu, Deus me ajude. Praticamente as mesmas estruturas. Só que, enquanto Elza diz, livre estou de tudo, de todos, de todas as regras, vou viver sozinha, Lutero fala, cativo estou. Sou escravo, escravo da palavra. E por ser escravo da palavra, eu estou aqui, vou me firmar aqui. Por isso não vou me retratar de nada. Deus me ajude. Essa foi a atitude diferente entre Lutero e Elza. Qual é a nossa atitude diante das dificuldades? Lutero teria todos os motivos humanos para renegar o evangelho. Ele ia dividir a Europa, ia colocar os europeus sob risco do ataque turco. Aqueles 20 homens da Líbia que foram mortos pelo Estado Islâmico, teriam todos os motivos para, diante da faca, dizer que não creem em Jesus. Nós temos todos os motivos para deixar de vir à igreja. Domingo de manhã dá para dormir até mais tarde, dá para fazer um churrasco, enfim, temos motivos fortes para não estar aqui, para não se comprometer com o evangelho. Nós podemos ser como Lutero e dizer, não, mas eu vou enfrentar esses motivos, ou ser como Elza, não, eu vou fugir dos meus motivos. Tá? E fugindo dos motivos, talvez eu até arranje desculpas muito boas. Né? O que alguém que abandona a família usa como desculpa? O que alguém que abandona sua esposa com os filhos pequenos usa de desculpa? Sempre uma desculpa bonita, maquiada, cheia de açúcar e mel. Não, eu fiz isso pensando no melhor dela, porque eu estava atrapalhando. Um namorado termina com a namorada. Não, o problema não é você, o problema sou eu. É sempre uma desculpa açucarada, com mel, bonitinha, né? Sempre uma coisa embrulhadinha para fazer o que é errado. Para fazer o que é errado, a gente sempre coloca uma embalagem maravilhosa. Para sonegar imposto. O governo rouba tanto. Eu tenho que tirar o meu também, porque ele está me roubando, eu vou roubar um pouco do governo. Principalmente quem é autônomo, né? Gosta de dar uma maquiada ali no seu ganho, na sua renda, para não pagar tanto imposto de renda. Enfim, nós sempre temos bons motivos para se ver livre de uma responsabilidade. O Homem-Aranha não tinha um bom motivo para não continuar herói? Ele matou a namorada. Você talvez não esteja pensando hoje num bom motivo para pedir o divórcio? Você não tem um bom motivo para pedir demissão? Todos temos bons motivos para pedir demissão dos nossos empregos, não temos? Não é verdade? E será que esse bom motivo não é só uma fuga? Não é só um jeito de dizer, eu não estou afim de assumir responsabilidade, ou de enfrentar o desafio, a dificuldade. Prefiro então ir para o castelo de gelo, lá no reino do isolamento. Foi isso que os discípulos fizeram. Nós lemos no Evangelho. Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, mais 2 discípulos, eram 7. Estavam na Galileia. E aí Pedro diz, vou pescar. E os outros 6, vamos com você. O que esses 7 homens estavam fazendo ao ir pescar?
Eles já haviam visto Jesus ressuscitado 2 vezes. O fato deles voltarem à pesca profissional não era só pescar para comer, era pescar para voltar à vida de pescador. Eles levam redes. O fato deles voltarem à sua antiga profissão mostra que eles não entenderam ou não queriam assumir o papel que estava à frente, a responsabilidade, a grande responsabilidade de evangelizar as pessoas, de pescar homens. Não, vamos pescar peixe, que é mais fácil. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aquele que ouve o evangelho e crê em Jesus não tem como voltar à pescaria. Não tem como voltar à prática da vida antiga. A Bíblia diz que é como o cachorro que volta para o seu vômito e come. Uma vez que você está na graça de Deus e no evangelho de Cristo, não tem mais retorno. É como o Homem-Aranha após a picada da aranha radioativa. Ele não tem mais como abrir mão do seu papel de herói, porque ele tem um grande poder de salvar as pessoas. O super-homem não pode ficar para sempre na montanha de gelo, porque ele tem decepções, ele tem grandes poderes e por isso tem grandes responsabilidades. Você não pode tirar férias eternas dos seus filhos. São seus filhos. Então, muitas vezes, nós abrimos mão da responsabilidade, mas não queremos abrir mão do grande poder. Deus nos colocou aqui para pescar homens. E os discípulos voltaram a pescar peixe. A atitude de Jesus que é diferente aqui, né? Se Jesus fosse um patrão, um administrador, alguém que cuida dos recursos humanos, como que ele deveria lidar com esses 7 discípulos? Os 7 discípulos viram milagres, viram a morte na cruz, viram a ressurreição e voltam para a pesca de peixe. Eles são apóstolos. Nada errado com ser pescador de peixe. O problema não é ser pescador, que pescador é menor que apóstolo, não. O problema é que eles são apóstolos e os outros pescadores não são apóstolos. Eles são os apóstolos. Você é pai, você é mãe, você é brasileiro, não pode fugir do seu país assim. Você é marido, não pode ficar pedindo divórcio por qualquer coisa. Você é esposa, não pode ficar brigando, pedindo divorcinho por qualquer coisa, indo para a casa do papai e da mamãe. Não pode. Você tem responsabilidade. Não dá para construir um castelo de gelo no reino de isolamento. Aí nós temos que ouvir o nosso pai, nossa mãe dizendo para nós: seja homem. E quando ele usa a palavra homem aqui, não é homem de homem macho. É homem de seja corajoso. A mulher tem que ser homem nesse sentido. Né? Não é machismo aqui. É homem no sentido ser humano. Seja responsável. Assuma o seu papel na sua família, no seu trabalho, na sua igreja e no seu país. Não fuja. Até porque você não tem poder de construir um castelo de gelo igual a Elsa. Você, quando foge, sempre vai ficar na montanha de neve sozinho. E vai morrer lá sozinho. A gente tem que voltar para o mundo real. Como que a gente volta, então, para o mundo real? Como que eu, marido, assumo o meu papel de marido e não fico pensando toda hora em divórcio, em qualquer problema? Ou eu, esposa? Como eu assumo meu papel de pai? Ou como eu assumo um papel de membro desta igreja? Ou membro da igreja de Cristo, que é muito maior? Como fazer isso? De novo, o poder não está na gente. Está em nós esse desejo. Tudo que eu coloquei aqui é um desejo nosso? Não é nem meu desejo. Na maior parte das vezes, de fato, a gente tem vontade de abandonar a igreja, porque tem tanto probleminha besta para tratar, dá vontade de falar assim, vou para a África evangelizar as pessoas lá, porque lidar com cristão de berço é complicado, é muito nhenhenhé, né? Então, eu também teria motivo para me esconder atrás dessa desculpa e ser missionário
na Amazônia, na África, 1000 vezes lidar com falta de grana, falta de recursos, do que lidar com falta de sabedoria, com falta de amor cristão dentro de uma igreja estabelecida. Né? Então, teria desculpa para abandonar tudo. Né? Todos nós temos boas desculpas. Não está em nós a decisão nem o desejo de assumir responsabilidade. Essa visão tem que vir de fora, tem que vir de Deus. É Ele quem nos coloca de novo no trilho. Por exemplo, os discípulos só perceberam isso quando eles voltaram para a praia sem nada. E aí Jesus pergunta para eles, e aí? Nada? E eles respondem nada. Jesus fala assim, joga então a rede no outro lado. Eles vão até lá ao outro lado do mar da Galileia, jogam a rede. Quando eles puxam aquela rede pesada, aí eles cai a ficha. João fala, é Jesus ali na praia. Nossa, eles viram Jesus ali na praia. Jesus fala com eles. Jesus manda eles jogarem a rede do outro lado. Pela 100ª vez essa história se repete, né? Não é a primeira vez que tem a pesca maravilhosa. Jesus já havia dito isso antes. Jogue lá do outro lado. E vai vir cheia de peixe. Igual a musiquinha das crianças, né? Jesus mandou que jogasse de novo. E aí a rede veio cheinha de peixinho. De novo os discípulos veem esse mesmo milagre acontecer e só percebem isso quando vem a rede estourando de peixe. Não seria motivo para Jesus mandar esses caras embora? Falar assim, literalmente, vão para o inferno. Vocês não querem pescar homens? Não querem ver que eu estou ressuscitado? Vocês não creem mesmo em mim? Então se afoguem no mar da Galileia. Morram aí. Seria a decisão que nós humanos tomaríamos diante da descrença dos discípulos. E diante da nossa descrença, analise você mesmo. Analise todas as razões que você tem de fugir de alguma coisa. Do seu casamento, trabalho, da sua igreja, do seu país. Se você fosse Jesus, julgando a você mesmo, não daria vontade de mandar, então vai. Vai sozinho. Não é assim? Mas ainda bem que Jesus não é a gente, não pensa como a gente. Jesus se manteve calmo e paciente diante da incredulidade dos discípulos. Tanto que quando os discípulos voltam para a praia, Pedro, o texto diz, né? Pedro cai na água, espalhafatoso, desesperado, né? Cai na água nadando, vai até a praia, enfim, coloca a capa porque estava sem roupa, né? E vai até a praia falar com Jesus. Não, Pedro é o autêntico brasileiro. Ele é espalhafatoso, tal, né? E vai até a praia. E quando Jesus chega quando Jesus está diante deles, o que Jesus fala? Jesus chama atenção. Jesus fala, você é um incompetente, como um patrão faz. Jesus faz igual esposa e marido. Você é irresponsável. Você não me escuta. Eu falei 3 vezes para você que eu ia ressuscitar. Você é surdo, meu. Limpa o ouvido, cara. Jesus não tem a atitude que nós temos diante do nosso marido, diante da nossa esposa, diante dos nossos filhos. Você é burro. Você não estuda, não. Só estuda e tira a nota vermelha. Jesus não tem essa atitude. O que Jesus faz? Pedro, vai buscar mais peixe. Jesus faz a brasa do churrasco para aqueles caras. Jesus coloca alguns peixes já ali assando e ainda tem tempo de fazer pão para eles. Para aqueles discípulos incrédulos, para aqueles discípulos que fogem de tudo, Jesus mostra o seu amor. Jesus mostra na escuridão a luz, no pecado a graça, na teimosia a esperança. Jesus faz o inverso do que nós faríamos. E é isso que muda o coração da gente. É isso que deve mudar o coração de um ateu e de um cético. Ver que o Deus que nós cremos e que existe não é aquele Deus que vem para punir os infiéis, como creem os muçulmanos. Não é aquele Deus que faz você renascer numa nova reencarnação para você pagar o seu pecado da vida passada. Esse Deus não existe. Pelo menos não é o Deus
o pai de Jesus, porque Jesus não fez os discípulos pagarem os pecados da sua incredulidade. Ao contrário, Jesus oferece pão e peixe para eles. Jesus oferece pão e peixe para nós, mesmo a gente não merecendo. Olha para a sua própria vida. Mesmo que você não tivesse sua família, só tivesse a roupa do corpo e um pão para comer, você tem a salvação já. Você tem Jesus te garantindo que o reino dos céus é teu. Você tem Jesus garantindo que Ele morreu na cruz para te dar a liberdade plena dos pecados do diabo e da morte. Ele dá responsabilidade? Dá. É a nossa responsabilidade salvar o mundo, levar o evangelho para outras pessoas. Mas a responsabilidade de nos salvar foi dele. Ele carregou isso na cruz. Por isso, meus irmãos, o nosso motivo de vir à igreja, de permanecer casado, de permanecer no nosso país, não deve ser aquilo que eu viso ganhar. Não deve ser a minha prosperidade. Quanta gente hoje crê que vindo à igreja vai ficar rico? Será que isso é verdade? A igreja se torna um castelo de gelo? Eu quero fugir então do meu trabalho. Vou vir à igreja, vou ficar rico. Vou vir à igreja, vou passar de ano. Deus vai me abençoar. É isso que a Bíblia ensina? Essa teologia rasa que a gente ouve por aí, que se você ofertar, Deus vai te devolver em dobro. Aonde está na Bíblia? São textos mal citados até. Não está isso em Atos dos Apóstolos. Me cita um apóstolo que ficou rico, que teve um iate, que teve uma ilha na Grécia e uma família super abençoada. Me cita um. Um dos 12. Como termina a vida dos apóstolos? Termina pescando? Rico? Não. Todos eles, exceto João, todos eles morrem na pobreza, na miséria, renegados pela família e crucificados ou então enforcados ou decepados, a cabeça decapitados. E João, que é o único que não morre assim, morre velho, preso na ilha de Patmos, comendo pão e água. Que prosperidade! Se você vem à igreja buscando prosperidade, riqueza, está no lugar errado. É melhor buscar com o diabo, que lá ele vai te dar. Ali ele vai te abençoar. Ali ele vai fazer você ficar rico, achando que você não precisa mesmo de Deus. A verdade, meus irmãos, é que com o evangelho no seu coração, talvez o seu futuro esteja longe do que você sonhou para a sua vida. Talvez o seu futuro seja como a dos apóstolos. Abrir mão de muita coisa para permanecer fiel à palavra. Continuar num casamento que não era dos sonhos para permanecer fiel à palavra. Talvez Deus não mude o seu marido nem sua esposa. Talvez ele vai ser assim para sempre. Mas Deus te colocou do lado dele e dela para você permanecer cativo à palavra, como diz Lutero. Estou cativo à palavra, por isso permaneço casado. Estou cativo à palavra, por isso continuo com meu filho que está paralítico, que tem autismo, que nasceu com síndrome de Down, que não era o que eu sonhei. Por isso eu permaneço no meu país, mesmo que ele não seja aquilo que eu gostaria que ele fosse. Porque eu tenho uma responsabilidade de cristão aqui no meu solo, aqui na minha pátria. Não estou dizendo que é errado ir para outro lugar. Se você tem uma oportunidade de melhor em outro lugar, vá. Mas tem muito brasileiro que não tem nada aqui, está difícil, e vai se aventurar na Irlanda, na Austrália. Não tem nada lá também, está igual. Lógico, você recebeu uma proposta melhor para um outro país, vai. Deus está te mandando para lá também, vai trabalhar lá. Mas tem muita gente que acha que o problema é o Brasil. Então eu vou lá para um outro lugar, sem nada, só com o dinheiro da passagem, deu. Gente, isso é fugir. Sair do Brasil assim é fugir. Tá? Vamos permanecer aqui, vamos ficar aqui. Se abrir um emprego lá, você vai, mas não vai lá se aventurar. Vamos construir nossa responsabilidade aqui. É isso que Deus coloca em nosso coração. Talvez não seja algo tão prazeroso, mas Jesus é aquele que com seu amor nos dá força para nós permanecermos cativos à palavra dele. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é que nos dá forças quando nós achamos que não temos mais forças.
Não existem super-heróis. Não existe Homem-Aranha. Não existe super-homem. Nós somos de carne e osso. Mas Jesus também não foi um super-herói. Por quê? Porque ele morre. E morrendo na cruz, como qualquer um de nós, ele traz a nós a vida eterna e a salvação. Ali na cruz de Jesus reside a nossa força para permanecer fiéis à palavra de Deus. Vocês, meus irmãos, eu e vocês, nós, meus irmãos, temos uma grande responsabilidade de dizer assim com Lutero: aqui estou eu e vou ficar. Na minha família, na minha igreja, no meu bairro, no meu país, no meu emprego. Aqui estou eu e vou servir a Deus neste lugar. Quem fica olhando muito o horizonte, quem fica olhando muito o lugar em que não está, quem vive muito no futuro, é uma pessoa que está fadada a viver no isolamento. Você tem que olhar o aqui, o agora, o hoje. O amanhã, meus irmãos, o amanhã não existe. O amanhã é só uma consequência do hoje. A forma como você vive o hoje, o aqui, o agora, vai determinar o amanhã. Isso significa o quê? Que o seu hoje, o seu aqui, o seu agora foi determinado aonde? Nas suas escolhas no passado. Aí é o que eu falo para os jovens. Aceita que dói menos, filhão. Você escolheu estar aqui, estar hoje, nesse lugar, na sua vida. Não é culpa do país, não é culpa do governo, não é culpa do seu pai, como diz o Renato Russo. Você culpa os seus pais por tudo. Não. Foi sua escolha que te levou aqui, aonde você está, o emprego que você tem, o marido e a esposa que você tem, os filhos que você tem. São suas escolhas. Você escolheu chegar aqui. Então não reclama do aqui, nem do agora, nem do contexto em que você está. Lide com isso. Encare isso. Tome a sua responsabilidade. Assuma isso. E se você assumir isso bem, talvez a sua forma de lidar com aqui, o agora, o hoje, vai te fazer um futuro melhor. Não espere Deus mudar os palitinhos, como diz a teologia da prosperidade. Não foi o que aconteceu com os apóstolos. Paulo pediu: Deus, tira o espinho da carne. Deus falou: não, filhão. Isso daí é sua vida, cara. Encara aí. A minha graça te basta. Então não espere em Deus uma grande iluminação para você lidar melhor com a sua vida lá na frente. Vai buscar. Vai trabalhar. O que Deus te dá hoje, saúde, sabedoria, visão. Mas Deus não vai te encaminhar para lá. Você que tem que construir. Por quê? Porque aquilo que nós não podemos, Deus faz. Mas aquilo que você está no seu poder fazer, é você que tem que correr atrás. Deus não vai fazer você passar no vestibular se você não estudar. Por quê? Porque isso seria injustiça com quem estudou. Não adianta vir pedir oração para Deus te fazer passar na prova da OAB, do vestibular. Por quê? Porque isso todo mundo que faz vestibular está pedindo. Então Deus vai frustrar uns e vai atender outros? Não, Deus fala assim: filhão, você quer passar no vestibular? Estuda, cara. Você quer um emprego melhor? Estuda, trabalha direitinho, vai largar currículo, não está no meu poder não. Você quer um casamento melhor? Eu não vou mudar o seu marido nem a sua esposa, você que tem que fazer isso. Você tem que mudar a si mesmo e você tem que mudar a sua esposa. Você quer um filho mais obediente? Eduque. O que Deus faz para nós é o que está na Bíblia. Eu vim buscar e salvar o perdido. A minha morte traz perdão de pecados. Eu trago a vocês a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. É a salvação, é a vida eterna. É morrer hoje e ser recebido por Deus. Isso Deus fez. Isso Jesus fez na cruz. E se Jesus fez isso na cruz por nós, Deus tirou de nós a maior preocupação sobre o futuro. Termine bem ou mal o seu casamento, você morra de fome ou não, o seu futuro sempre é a prosperidade da vida eterna da Nova Jerusalém. Você pode estar na pior amanhã, mas o seu futuro amanhã é estar do lado de Deus, como Paulo esteve no dia em que ele foi decapitado.
O seu futuro pode ser igual de Pedro, morrer crucificado de cabeça para baixo, sem prosperidade, sem família, sem casamento abençoado. Morrer crucificado e ainda assim morrer de cabeça para baixo, crucificado, certo de que Jesus está do lado dele. O seu futuro pode ser como daqueles 20 cristãos coptas na praia do Líbano, da Líbia, que morreram degolados, mas certos de que Jesus estava ao lado deles. Há futuro melhor do que isso. Paulo fala em Romanos 8, quer estejamos com fome, doentes, nós nunca estaremos desesperados, nem atribulados, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, por pior que seja a visão que você tem do seu futuro, ou melhor, por pior que seja o seu hoje, você pode estar vivendo no inferno hoje, Deus está do seu lado. Deus está contigo. Deus está te dando forças para permanecer vivo e Deus te dá força para você assumir sim a sua responsabilidade. Deus prometeu isso. Em Hebreus 13:5, Deus diz: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Em Mateus 28, Jesus diz: eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. É promessa dele estar com a gente. E é essa força que Ele nos dá, dia após dia. Queridos irmãos, quando você hoje comia sua macarronada, não sei se todo mundo come macarrão no domingo, né? Aliás, quem aqui come macarrão no domingo? Eu acho que é uma tradição da minha família que não é de todo mundo, né? Qual que é o prato do domingo? O que vocês almoçam domingo? Oi? É variado, né? Porque lá no sul é churrasco, é churrasco todo domingo. Enfim, quando você hoje comer lá o seu prato tradicional, for no McDonald's, né? De repente você vai estar lá no McDonald's, não vai pedir um Big Mac porque não tem dinheiro, está na crise, né? Vai pedir um cheeseburger só. Ou a sua macarronada não vai ser de carne moída, de patinho moído, ou de contrafilé moído, vai ser talvez carne de segunda moída, né? Ou até um macarrão alho e óleo, porque a grana está curta. Então, em vez de olhar para aquilo que falta hoje, e ficar lá no futuro pensando, Deus vai me abençoar lá no futuro. Não, agradeça a Deus pelo seu prato de macarrão. Seja ele só alho e óleo. Seja grato a Deus. A saúde que você tem hoje. Não reclame do que te falta. A igreja cristã, não só nós luteranos, a igreja cristã católica, todas as igrejas, nós estamos pescando demais, gente. Nós estamos lá no Mar da Galileia, pescando um peixinho. Para que Deus chamou a igreja para este mundo? Para ficar pescando peixinho? Para ficar pintando parede de igreja? Para ficar construindo o templo de Salomão? Para ficar construindo catedral de ouro? Para ficar comprando carro importado para os pastores? Para ficar discutindo se faz a lembrancinha cor-de-rosa ou azul no culto da igreja? É para ficar pescando peixinho que Jesus nos coloca aqui? Para ficar pegando um pé porque alguém manchou a parede? Não sei, né? Discussão besta. Para ver quem vai ser a diretoria nova do distrito ou não. Enfim, é para isso, é para pescar peixe que Deus colocou a Santa Igreja Cristã aqui no Brasil, no mundo inteiro? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Igrejas brasileiras abandonam as missões no exterior e falam para o missionário, filhão, se vira aí porque daqui não sai mais dinheiro. Usando a crise como desculpa. Mas dinheiro para comprar um carro novo para o pastor tem. Dinheiro para colocar um ar-condicionado tem. Dinheiro para fazer um ginásio de esportes, tem. Toda igreja tem dinheiro aí para essas coisas. A gente tem dinheiro para pescar peixe. Dinheiro para fazer almoço de aniversário de igreja tem. Mas para a missão não tem. Para construir uma capela num bairro pobre não tem dinheiro para isso. Né? Vamos assumir nossa responsabilidade nesse mundo, irmãos. Nossa responsabilidade não é construir igrejas de ouro. Nem essa aqui. Que tudo se vá, diz Lutero. Nossa responsabilidade é estar lá fora, levando o evangelho com o nosso dinheiro lá fora, com a nossa voz lá fora, com os nossos braços lá fora da igreja.
É fora da igreja que você é cristão. Aqui você não é cristão. Aqui você é só filho de Deus. Lá fora da igreja que você vai viver a sua fé em Cristo Jesus. Então vamos assumir nossa responsabilidade. Vamos parar de ficar brigando por bobeira. Vamos parar de ficar vendo defeito em outras denominações também. A gente às vezes critica tanto, né? A gente pode criticar a pregação, o que é pregado lá. Se é pregado heresia, tem que falar, isso daí está errado. Mas é o que eu falo para os nossos irmãos luteranos. A gente mete o pau lá na Igreja Mundial, fala mal da Igreja Universal, fala mal do Valdomiro, fala mal, né? Você pode falar que eles pregam errado, mas não pode falar mal. Por quê? Por que Deus faz essas igrejas crescerem e não a nossa? Não é nós que temos a pregação pura, não é o nosso orgulho luterano, nós temos a pregação pura do Evangelho, nós aprendemos, não é? Por que então outras crescem? Porque Deus não vai ficar esperando as igrejas que pregam o Evangelho puro e lá na periferia pregar o Evangelho. Deus não vai ficar esperando nós luteranos decidir as nossas discussõezinhas de diretoria, de igreja, para daí a gente pensar em fazer missão. Deus vai usar toda e qualquer igreja que prega Jesus. É melhor chegar o evangelho lá, seja o evangelho da prosperidade, seja o evangelho que for, é melhor chegar a palavra lá de qualquer forma, do que não chegar nada. Deus não vai ficar esperando nós, luteranos, católicos, presbiterianos, resolver nossos probleminhas de doutrina, de prática, pode suco de uva, pode vinho, ficar discutindo isso. Cálice comum, copinho, né? A gente briga por causa disso, para daí quando a gente resolver todos esses problemas, todas essas discussões, né? Se é órgão, se é banda, a gente discute, para daí a gente levar o evangelho lá em Parelheiros, lá na Pedreira. Não, Deus não vai ficar esperando. A obra da missão é urgente. Tá? A obra da missão é urgente. Eu vou dar um exemplo para você entender. Se você está passando um ataque cardíaco num avião, todos nós aqui somos contrários a ter médico talvez de Cuba aqui, porque não tem o preparo, né? Talvez a gente diga, não queremos médicos cubanos. É fácil dizer isso quando você está bem de saúde, né? E aí você está passando mal lá no avião. Do seu lado é um médico cubano, que veio por cota para o Brasil. Você fala, não, eu não creio em médico cubano não, eu quero morrer. Você vai ficar esperando o avião pousar para daí um médico com diploma brasileiro te atender? Não é melhor o médico cubano começar a te tratar? Entende o que eu falo? Não é que eu sou a favor de trazer médico de fora não, mas estou dizendo assim, para quem está doente, pode ser um médico que for, se ele me ajudar a ficar bom, essa discussãozinha brasileira de quem está com saúde ficar condenando coisas, eu que estou doente não vou ficar esperando. O pessoal decidir se o dinheiro vai para a ditadura da Cuba ou não. Eu quero ser curado, eu quero um médico para mim. Então é isso que nós luteranos às vezes fazemos. A gente fica ali, o dinheiro vai para a ditadura, né? Vamos decidir. A gente fica só discutindo. Mas quem está morrendo e indo para o inferno não está querendo saber se vai ter o Santa Ceia com suco de uva, vinho, cálicezinho, cálice grande, se o culto vai ter só órgão, vai ter só banda. O cara precisa do evangelho. O cara precisa da evangelização, o cara precisa ser discipulado por nós. Então o meu chamado hoje a nossa grande responsabilidade não é ficar discutindo picuinha, é ir levar o evangelho. É parar de apontar o erro das outras igrejas e orar para que elas levem o evangelho onde nós luteranos não estamos indo levar. É orar, Deus, abençoa Edir Macedo, abençoa o Valdomiro, abençoa o Silas Malafaia, abençoa todos eles, porque, querendo ou não, com heresia ou sem heresia, a Bíblia, pelo menos a Bíblia está chegando lá. A pregação, a Bíblia é lida. Entende o que eu estou falando? Vamos assumir nossa responsabilidade, vamos orar por todos os cristãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mantenha sempre nessa humildade e nessa fé. Amém.